Sou um grande comprador do varejo. Eu acho que o varejo é incrível, assim, a capacidade de alocação do varejo. Acho que muitas assets desprezam essa capacidade. Capilaridade que o varejo dá é absurdo. Sim, e estando do lado de bons parceiros, você consegue ter um passivo alinhado contigo da mesma forma que um grande family office, do que um banco, né? Fala, FDBs, tudo bem? Aí, hoje estamos com um episódio premiado e a gente vai falar por que depois, hein? Mas antes, eu sou Pedro Barbosa, host do Fundo do Baú, e estou mais uma vez com o meu amigo aqui, sócio Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcos Saravalho? Tô bem melhor agora, né? Com esse episódio especial também só pessoas, não só pessoas, mas também fundos e casas, não só renomadas como premiadas, né? Reconhecimento aí da indústria, de todo mundo. Ótimo, isso a gente fala mais um pouquinho. Deixar ele se apresentar primeiro, né? Vocês já viram o nome aqui. A gente tá com a Távola. Igão, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo espaço. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço também pros FDBs, né? Isso. Agora eu gostei dele. Já gostei. Assistindo Só no Instagram episódio. já passamos de 1000 FDBs. E vamos a 10 mil agora. Maravilha. E conta um pouquinho, Igão. Você, né? A gente sabe um pouquinho da sua história. Depois a Távola aí, a gente começar a trocar sobre ela e entender qual o caminho que ela tá seguindo. Claro. Bom, fiquei 6 anos e meio na XP, fazendo toda a parte de diligência de fundos, né? O contato com as gestoras para se plugarem na plataforma. E acho que fica aquela vontade de testar um pouco as ideias que você vê, se conhece a cozinha de todas as assets, você, enfim, diligenciando. Eu tive a oportunidade de diligenciar praticamente todo o mercado líquido local inteiro, né? E você vai vendo o que dá certo, né? As melhores práticas, como se posicionar. E, enfim, acho que a vontade de ir para o buy side acaba aparecendo em determinado momento, mas colocando toda essa expertise, né, em prática, acabei fazendo a diligência da minha vida, né? Então tive a oportunidade de diligenciar várias assets, né, como meus clientes, e agora, mais recentemente, no início do ano de 2023, me juntei à Távola. Já conhecia o Gustavo de longa data dessa minha passagem pela XP. Enfim, um exímio ganhador de dinheiro, um time muito coeso que está junto há muito tempo. A Asset esse ano completa 10 anos, né? Então estou chegando um pouquinho mais no meio da história, né? Ainda no início, mas com bastante coisa já construída, e está sendo muito legal essa oportunidade. Enfim, acho que a turma tá bem animada aí com a minha chegada e com os últimos resultados que o fundo pôde apresentar, nosso crescimento, está sendo bem legal. Eu lembro que você falou de 10 anos, né, a Asset. Eu lembro que eu usei muito, né, eu tava lá. Quando saiu, né, foi o primeiro de equity, né, o long buys direto. O absoluto a gente usou demais, né, e veio até agora, né, a gente estava conversando um pouquinho sobre, veio agora até o que te deram o prêmio, né, o de long short, né, o equity head, e você falou que teve uma história curiosa ali de o Gustavo assumindo, enfim, como é que foi isso e como que chegou esse prêmio aí da Exame aí? Maravilha. Bom, vivemos 8 anos praticamente, 7 anos só do long bias, né? Gustavo realmente teve uma performance extraordinária à frente do absoluto. Da ordem de os primeiros 7 anos do fundo, ele e o time entregaram 21,5% anualizado, né? Então era um long bias ali, top do primeiro quartil. E a casa, enfim, cresceu, toda a franquia foi construída em cima do absoluto, né? E aí, acho que boa parte dos ouvintes, né, e a gente pôde acompanhar de perto. Esses últimos anos foram muito duros para as casas de equity, né, que, enfim, são casas de nicho especializadas em um único tipo de produto. O mercado inteiro, né, acho que sofreu muito com os resgates, né, isso acabou puxando bastante os preços de papéis para baixo. E o Gustavo, de maneira, acho que assim, muito competente, né, em termos de como montar uma gestora, né, pensando na longevidade da gestora, assumiu a gestão de um produto que era antigo da casa, que, enfim, Gustavo nunca tinha... A gente acredita muito em foco lá.
Então o Gustavo era muito focado no absoluto, trouxe um outro gestor para tocar o Equity Hedge no início, não deu certo, e ele assumiu o Equity Hedge parametrizado para ser uma derivada do absoluto. E aí, em julho de 2022, né, o Gustavo assume o produto, muda bastante o formato dele, né, para andar, né, conforme o absoluto. Depois a gente pode explicar um pouquinho de montagem de produto, etc. Mas eu acho que tiveram 2 grandes acertos, né? O primeiro é entender que você precisa de um produto que vai ter uma volatilidade menor, que você vai conseguir, né, navegar os ciclos sem ficar pura e simplesmente dependente, né, de um produto puro de equity, né, que vai rodar com uma volatilidade de 18%, 20%. E o segundo, do ponto de vista empresarial, né, saber que um produto com menos volatilidade, que vai dar menos sustos nos cotistas, né, faz com que você tenha um passivo, né, de longo prazo. A gente cresceu bastante no varejo ultimamente, né, mas um produto ajustado para aquele cliente que quer ter uma alocação num produto descorrelacionado dentro da carteira, que não vai machucar a carteira dele, né? Para boa parte dos assessores, ter um produto que não vai ser aquele problema na carteira do cliente, né? Que às vezes não vai precisar dar grandes satisfações, né? Com respeito a drawdowns, etc. Então acho que a gente está muito bem equilibrado em termos de grade de produtos, né? E do lado do passivo, né, do lado dos clientes, a gente tem conseguido crescer o nosso AUM num produto que é menos rock and roll, assim por dizer, em termos de volatilidade. Excelente. Eu tava pensando uma coisa aqui que nada a ver, mas Lá vem. Quando você pensa assim, lá vem. Você falou lá no comecinho de diligência, né? Não sei se a comparação é muito ruim, mas é como se você fizesse ali um test drive antes do casamento, né? Exato. Eu já conheço. Foi isso mesmo. É mais ou menos isso, né? Escolha sócio é muito difícil, né? Falam que você tem que comer um prato de sal com o teu sócio antes de assinar um contrato, né? Mas eu já conhecia a turma lá, acompanhei bem de perto. Teve uma curiosidade que enquanto eu estava na XP, veio pandemia, etc. Eu voltei para o Rio, né? Fiquei no Rio. O Rio, obviamente, voltou a abrir as portas para reuniões, etc. Muito mais rápido do que São Paulo. Então, tive a oportunidade de tocar em loco, né, as diligências e as conversas com os gestores do Rio. Então, obviamente, né, a Távola fica no Shopping Leblon, né, onde várias outras assets estão. Passava alguns dias ali e sempre passando, né, com o Gustavo, batendo um papo ali. Então, foi muito legal. E o Rio é um celeiro de assets, de equities principalmente, né? O Gustavo, por exemplo, ele vem da mesa proprietária do BBM, né? Acho que uma escola incrível, deu origem a diversas assets, né? Talvez a mais emblemática seja a SPX, né? O Rogério Xavier, quando saiu do BBM, foi montar. Então o Rio de Janeiro está muito populado dessa turma que foi Pactual, SPX, né? Uma turma do Garantia. Mas também. O Plural, né? O pessoal do Plural também. Plural. Icatu, né? Voltando um pouco mais no tempo. E o Gustavo fica 9 anos no BBM, né? Sai do BBM, da mesa proprietária, para ir para a Gap. E aí na Gap ele era cogestor dos fundos de equities com o Ivan Guettar, da Sharp, também um cara incrível. E o Rogério Xavier convida ele em 2011 para fundar a SPX. Então o Gustavo ele é sócio fundador da SPX, na fundação era o 4º maior sócio, né? E sai para montar a Távola, né? Então, em 2014, o Gustavo dá esse passo de ter sua própria gestora, sempre no Rio de Janeiro, né? Mantendo a tradição. Eu acabo ficando, né, meio Rio, meio São Paulo, né? Acho que a dinâmica de cliente está muito por aqui. Mas, enfim, é um pouquinho da história aí que a gente tem para contar nesses 10 anos completados aí em 2024. E bom que você falou, você deu até... deu muito foco a isso, né? Falou que na Távola vocês têm esse olhar ao foco. Né? Tanto que, se você for ver talvez o portfólio, a carteira de produtos não é uma carteira extensa, né? Enfim. E qual foi a vantagem que vocês viram nisso em cima da indústria? Da questão de você realmente ter ali e não talvez puxar um renda fixa agora, porque vocês sabem olhar o macro e querem ficar com aquele cliente ali o tempo todo. Qual foi a vantagem que vocês viram ter ali? O Absolute, agora o Long Short, né? O Equity Hedge. Legal. Não, ótima pergunta, Pedro, porque eu acompanhei um pouco esse desenvolvimento da indústria, né? Tentando atacar diversas frentes, né? Navegar esse ciclo que eu comentei que a gente vem navegando com Equity Hedge, às vezes em outras classes, né?
Acho que acho não, né? Tenho certeza, e isso eu sempre escutei do Gustavo, a gente gosta de fazer o que a gente é bom e no que a gente é especialista. A gente acredita muito em especialização. Então, sair desse métier de equities, né, é algo que, assim, nunca passou, pelo menos até hoje, pela cabeça da turma. Eu acho que tem um quê de construção de franquia, onde a gente realmente consegue se diferenciar, né? Então, falando um pouquinho de carteira, assim, até para dar um parâmetro, né? Por que a gente é diferente, né? Vários gestores exímios devem ter passado por aqui, então tentando deixar uma mensagem do que a Távola faz diferente. A gente acredita muito em foco, a gente é uma casa muito ancorada em valor. Então, essa escola BBM, né, por mais que fosse uma mesa proprietária de tesouraria, sempre foi muito ancorada em valor, é muita conta, né? A gente tem um perfil bastante fundamentalista, bottom-up, né, assim, partindo do micro para entender o macro. E acho que uma frase que a gente leva aqui com muito, muito a sério para a gente investir, a gente tem que divergir em algum ponto do consenso, né? Então, acho que olhando a nossa carteira, a composição dela, né? A gente não concentra a posição, mas a gente tem posições que são diferentes de boa parte do mercado. Hoje em dia você olha as carteiras das casas de equities, elas têm uma sobreposição de nomes muito grande, né? Então a gente tenta sair um pouco disso, né? Quando a gente traz um investimento para a carteira, é porque a gente tem algum diferencial, seja de profundidade do setor, seja de proximidade com a empresa, entendimento do segmento, né? Ou quando o mercado também dá uma oportunidade para coisas que a gente gosta bastante, né? No tempo acabou não tendo oportunidade para alocar. Talvez pegando nossa carteira mais recente agora, você pode encontrar alguns nomes que já foram febre, né, nas carteiras de outras casas. Então, Renner, Apivida, Equatorial, né? Então, boa parte dos gestores alocaram nesses papéis, Natura. E eles vêm para a nossa carteira quando a gente vê a oportunidade de entrada. É um pouquinho clichê, meio bibliografia, mas a gente leva muito a sério margem de segurança, né? Para os dois lados. Então, assim, nós somos uma casa que nossa carteira longa é diferenciada. A gente não faz muitos pares, não é do nosso perfil fazer pares. Nós fazemos também shorts single names, né, em absoluto. A gente gosta de olhar as empresas em absoluto. Então, se existe essa divergência entre preço e valor, né, tanto, né, a gente acha que uma empresa, talvez o mercado não reconheça o valor dela, né, e o preço dá essa margem de segurança, né, dá alguma gordura de margem de segurança, a gente traz para a nossa ponta longa. E o contrário também é verdade, né? Quando o mercado está pagando muito por uma empresa que a gente não consegue enxergar valor nela, geralmente a gente monta um short single name, né? Então, talvez mais uma diferença aqui do nosso perfil de alocação. Antes de falar do ativo, eu queria entender assim, quem que é o passivo, principalmente de long short, né? Assim, falando um pouquinho de nacional e de pessoa física, porque só para entender assim, o long short, o passivo é aquele cara que está saindo do multimercado e está querendo realmente tomar um pouquinho mais de risco, ou aquele cara que está em bolsa, tomou uma raquetada e quer dar um passo para trás e reduzir um pouco a volta, você entendeu? Sim. Mas sem sair muito, porque pode pegar uma volta. Sim. Cara, eu diria que esse ano está sendo especial para a gente no Equity Hedge também, em função da performance recente dos multimercados. Bom, casas exímias, mais uma vez aqui, cara, por ter estado próximo de todas essas casas, né? E conhecer, né, o trabalho, etc. Eu acho que existe uma certa ansiedade hoje do passivo, independente do passivo, do institucional ao varejo, de dar alguma, diria assim, justificativa para o cliente da má performance recente dos multimercados, principalmente os grandes multimercados macro, né? Então, no passado, e aí esse passado super recente, eu via o passivo do long short, dos equity hedges, sendo uma caixinha de descorrelação dentro de um book multimercados, né? Então, era vendido assim também, né? Sim. E eu acho que talvez o grande diferencial da classe seja esse. Você, por construção de carteira, você não se parece com o multimercado macro,
Os multimercados, multi-estratégias também, por sua vez, né, acabam tomando muito risco de mercado. E aí, quando você tem esse book descorrelacionado, você vai ter ali os arbitragens, os quants, né, e os long shorts. Acho que os quants ficaram em evidência há muito tempo, né, várias casas montando produtos, né, e sendo muito bem sucedido. E junto com os multimercados, os quants também não foram bem nesse passado mais recente, aí, pegando 23 para cá. Então acho que a turma começou a olhar com um pouquinho mais de carinho do long short, que é ter uma exposição à bolsa, tirar o risco de mercado, né? Por exemplo, o nosso produto é uma carteira contra uma composição de índices. Então a gente consegue trazer o nosso diferencial, que é estudar muito as empresas, ter uma carteira long. Com a mesma carteira, a gente só tem uma carteira na Távola, né? Então a mesma carteira do absoluto permeia a nossa ponta long do long short. E a gente não precisa ganhar do mercado inteiro, a gente precisa ganhar daquela composição de índices, depois a gente pode explicar um pouquinho melhor como que a gente fez. Então é um produto de valor relativo, né? Então você sai um pouco dessa discussão mais estrutural de Brasil e a ideia é estar comprado nas coisas certas e vendido nas coisas certas, né? Quando você consegue encaixar essas duas pontas, e aí o que eu falo, assim, a performance está muito legal, né? Eu acho que a gente acertou bem e não foi uma grande tacada, assim, a gente não acertou um grande nome, mas a gente conseguiu ser muito defensivo, compor o retorno no tempo, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o mercado começou a olhar com um pouquinho mais de atenção para esses produtos que deixam o risco de mercado um pouco de lado e que a engenharia dele funciona, né? Então eu podia estar aqui falando de outros produtos que a gente deu uma bela tacada, que a gente acertou uma reprecificação de papel assim na veia, mas eu acho que o que dá tranquilidade para a gente saber que a gente vai navegar os ciclos muito bem é porque é um produto muito defensivo, como a gente montou, né? E, não, mais uma vez, não vai dar susto nos clientes, etc. Acho que está muito bem encaixado a ponta long com a ponta short, que eu acho que é uma grande dificuldade dos gestores de long short, né? Quando você é uma casa de valor, é muito difícil, às vezes, você perseguir valor na tua carteira long, né? E quando você vai fazer um índice, shortear o Ibovespa, né? Assim, quando e a gente pega esse cenário recente, né? Que o Ibov foi muito puxado por commodities, né? Bancos, etc., você acaba perdendo nas duas pontas, né? Você não está comprado nesses papéis e shorteando um índice seco, assim, tipo o Ibov, você pode perder nas duas pontas, né? Então, a gente não faz pares com frequência, né? Então, acho que boa parte dos bons produtos long short equity hedge estão fechados no mercado por uma questão de capacity, e aí a capacity geralmente bate onde? Bate na ponta short. Sim. Quando o gestor faz muito long short em pares, chega um tamanho que você não consegue mais alimentar essa tua ponta short, né? Então, a gente, caro pra caramba. Sim, a gente pensou num produto onde a gente conseguisse manter o foco da nossa carteira long, a nossa composição de índices na ponta short fizesse sentido tá vendido nesses índices, dado o nosso perfil de carteira long, e, ao mesmo tempo, um short escalável, né? Então, vender índice é muito mais fácil do que fazer venda de ativos single names, né? Para a composição dos pares. Pô. Eu jurava que você ia falar que você estava vendido em Petro na semana passada. Tava se pegando essa... Quem sabe, né? Mas é curioso, Marcos. É curioso porque, assim, a forma como a gente montou o produto é o seguinte. A gente traz a carteira long do absoluto, que é o nosso long bias, com metade do tamanho das posições. E na nossa ponta short, a gente vende dois índices. A gente vende o small, pegando o perfil da nossa carteira long é mais ou menos 65% dentro do Ibov e 35% de oportunidades que a gente entende serem muito boas, que estão dentro do pacote small, por assim dizer. Então, pensando em casar a ponta long com a ponta short, a gente vende um pedaço de small e a gente vende o Ibov, mas fazendo um ajuste adicional, porque quando você vende o Ibov, Petro, Vale, bancos, somados, eles dão mais ou menos uns 50% do índice, fazendo uma conta bem de arredondamento aqui. Se você não ajusta, né, esses pesos, se você pura e simplesmente vende o Ibov, você fica exposto, vamos falar assim, de maneira escondida, sem ter uma opinião, né? Se a gente tiver uma opinião no absoluto de ter um short single name em Petro,
a gente vai transpor para o equity hedge com metade do tamanho. Mas às vezes a gente não tem opinião. Se você pura e simplesmente vendeu o IBOV, você automaticamente já está short nesses três grandes fatores de risco, né? Então, quando eu falo de engenharia de produto, está muito legal, a ponta long casada com a ponta short, e nesse IBOV a gente faz esse ajuste adicional de não ficar exposto se a gente não tiver opinião a Petro Vale Bancos. Então a gente recompra a proporção do índice, né? Ou se quer ficar pouco short, né? A gente recompra menos do que o índice. Então faz esse balanceamento. Eu acho que isso trouxe bastante proteção para a gente, né? Várias outras casas que têm long short de carteira contra índice acabam não fazendo também esse ajustezinho fino, que às vezes é bom, né? Mas enfim, né? A gente quer ter certeza que a gente está alocado naquilo que a gente tem opinião. Então se a gente não tem opinião, a gente acaba zerando essa exposição. Eu ia fazer uma pergunta, acho que você já respondeu, mas assim... Eu conversei com um gestor mais quant, não chega a ser quant, assim, por fatores, né? Sim. Que é uma linha que eu gosto muito, mas na teoria é uma coisa, ou pelo menos a teoria nos Estados Unidos é uma coisa, na prática no Brasil é outra coisa. E aí o que ele falou? Assim, pô, a ponta short realmente é muito ingrata, sobretudo no Brasil, porque você pega ali por fatores e fala assim, tem que shortear. Mas a chance de você tomar um short squeeze ali naquele papel é gigante. E aí, de vez de você ganhar dinheiro, você acelera... o lado negativo, né, da posição. Dúvida. Então, como que você elimina? Porque, de novo, você pegar um fundo por fatores, ele está numa ponta e como você elimina no long short esse tipo de risco, né, ou diminui esse tipo de risco? A gente acaba não fazendo, assim, a gente não tem modelos de fatores, assim, o que a gente entende é confiar na nossa carteira long ou short single names derivado do absoluto, né? Então a gente tem uma carteira na casa, a gente vai estudar muito as empresas, vai estar muito próximo das empresas, né? Muito ancorado em valor, né? Uma análise, assim, acho que uma das forças que a gente tem é o nosso time de análise, assim, esse time foi montado com o Gustavo de 2015 a 2018. A gente nunca perdeu um sócio da gestora porque viu uma oportunidade em outro lugar, né? E, enfim, uma gestora já montada, né? E querer se juntar a outro time. Então, esse grupo de análise, a gente tem uma confiança muito grande que está muito bem... a gente está muito bem setado, né? A turma já trabalha junto há muito tempo. O Gustavo já conhece também, montou esse time, né? Do zero. Então, Marcelo Bahia, que é o nosso head de análise também, é um cara exímio, que toca esse time de frente, né? Então, a gente vai ficar muito ancorado no valor das companhias na ponta long, e o que a gente quer entregar para o cotista é a nossa capacidade de fazer stock picking frente a esses dois grandes bolsos, né? O IBOV e ações menos líquidas, e ganhar desses pacotinhos que a gente está vendido. Sim. Né? Então, esse IBOV ajustado e esse small. Então, a gente não precisa dar grandes tacadas ou de grandes reprecificações dos papéis. Né? Basta que a nossa ponta long esteja ganhando da ponta short que é correspondente a ela. Né? Então, eu também sou super fã de fatores. A gente tem alguns estudos internos, mas mais para... Assim, a gente acompanha os fatores, né? O Conrado Garcia, que é o nosso macroeconomista, cara, um exímio estudante do tema. Assim, a gente gosta de se aprofundar bastante. Tem um headcount hoje quase que dedicado a trazer esses inputs. E a gente traz muito mais como um complementar, né, a análise das empresas, entender. Sim. Acho que assim, muitas vezes, o momento de ciclo que a gente está, né? A gente não vai querer operar um fator exclusivamente, mas a depender do ponto do ciclo que você está, esses fatores ficam mais aparentes, né? Então é dessa forma que a gente acaba acompanhando. Boa. E puxando essa linha, Igão, quem hoje, né? Aí eu ia até entrar no macro agora, né? Serão duas, né? A questão de como o macro influencia. Você falou, cara, a gente olha muito, então você fala de single names, eu tenho que entrar muito na empresa. Sim. Né? E você falou também de algumas smalls ali, até porque a gente tem aqui um especialista em smalls, o Marcos Saravelli. Diz ele que não é, mas né? Tem que entrar na empresa, então acredito que seja muita troca também com a empresa em si, é CEO da empresa e vai lá dentro, vai bem fundo, né? Então isso é um ponto. Então, como que o macro influencia e como que a estrutura da empresa influencia, tirando às vezes até uma visão macro, né? Às vezes você tem uma visão macro que te manda para um caminho, que é uma coisa importante,
mas você sabe que a empresa está encaixada, tá linda, que independente do macro ali, ela vai ter um destaque. Como é que é feito isso junto com o Conrado e com a galera lá de São Gustavo, todo mundo ali da Távola? Uma ótima pergunta, Pedro. O Gustavo, quando montou a Távola, ele quis replicar o modelo que ele teve na mesa do BBM e também na SPX. Assim, ele é um gestor de equities, especialista em equities, mas ele sempre trabalhou com pessoas de macro muito boas, né? Então, Rogério Xavier, né? Enfim, vários outros nomes que são dessa época, né? Da mesa proprietária do BBM. E a gente somos 17 sócios hoje, né? 11 pessoas ligadas diretamente ao time de investimento, são 7 analistas micro, um macroeconomista com um analista macro, o trader e o Gustavo, né? Então são 11 pessoas ligadas diretamente a investimento. A gente não tem a menor pretensão aqui de projetar a inflação, né? Enfim, ter aquele job description do economista clássico dentro de uma asset, né? O Conrado, ele trabalha muito na linha de, primeiro, ser um filtro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Ler bastante, dissecar isso um pouco melhor, né? Para trazer para as discussões, né? Principalmente tentando entender, primeiro, em que parte do ciclo a gente está e se a gente tem alguma inversão prevista, né? Se a gente pode se beneficiar disso de alguma forma e se nas empresas que a gente cobre ou nas que estão no nosso portfólio pode ser ajudado ou prejudicado por algum vento de cauda do macro, né? Então, é uma complementariedade ao time de gestão. A gente é muito, mais uma vez, né, ancorado em valor, análise fundamentalista, bottom-up, mas a gente não pode desprezar o macro. Então, a gente trouxe o Conrado, assim, cara, o Conrado, ele foi da mesa proprietária do BBM, né? Da mesa macro, então não é aquele economista, né, teórico, por assim dizer, estudou muito, né, foi para a PUC, fez o doutorado dele e depois retornou para o mercado junto com a gente. Então acho que a gente tem uma composição até em termos de time diferente de boa parte das casas, né? Assim, a gente não vai fazer, acho que a gente é muito humilde em saber que, cara, esse jogo macro é para os grandes especialistas, né? Quando a gente vai montar alguma posição de juros, alguma coisa nessa linha, é algo longo, né? Assim, a gente não vai fazer o trading ali dos juros, da inflação, mas se tem algo que a gente está vendo e que na grande maioria das vezes, né, para a gente fazer um investimento, a gente precisa divergir do consenso. Quando o consenso não está apontando para o que a gente está vendo, geralmente a gente monta uma posição, carrega ela, né, uma posição mais estrutural, e a gente não vai pegar até a última, espremer até a última gota ali, né, essa posição. A gente vai até certo ponto, chega um momento que você precisa de uma especialização muito grande e a gente é humilde o suficiente para deixar para os grandes gestores macro aí que sabem fazer isso muito bem, especialmente no Brasil. Boa. E aí, falando já de macro e micro, assim, a arte de se diferenciar, né? Assim, na teoria é muito bonito. Sim. Mas assim, vou pegar o caso clássico que aconteceu semana passada, a gente está gravando aqui. Saiu o resultado da Petrobras, aí cortou o dividendo extraordinário, olhando pelo sell side, não pelo buy side. Uhum. Acho que 100% do sell side tomou a decisão junta. Vamos unir a mão aqui, vamos recomendar, rebaixar o downgrade. Então a gente viu casa, banco grande, pequeno, independente e tal, todo mundo. Parece que assim, olhando para o sell side de novo, né? Ele nunca quer estar sozinho, né? Sim. Mas o inverso que é onde ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro quando você estiver sozinho. Você perde sozinho, mas também você ganha sozinho. E aí, como fazer isso na gestão? Porque você pode acertar sozinho e como o passivo vai reagir também, fala, pô, mas você tomou o risco sozinho e tal, enfim, na contramão. De novo, o livro fala para comprar na baixa e vender na alta, né? Mas como fazer isso? Né? Que é o famoso assim, pô, tá todo mundo vendendo, por que eu vou ficar comprado aqui, né? Sim. Bom, eu vou primeiro trazer uma visão minha, porque isso não acontece só em ações. Isso acontece em alocação de fundos também. Sim, né? sim.
na alocação de fundos, você olha os fundos de fundos, eles têm nomes muito parecidos, né? Sim. Poucos têm um pouco desse apetite de trazer um nome novo, né? Trazer um produto novo. Acaba sendo uma peça de marketing, né? Todo mundo quer estar lá no que é o famosão, né? É isso. Mas pro dia a dia, assim, para a gestão de equities, né? A gente, mais algumas frasezinhas aqui que a gente gosta de repetir bastante dentro do escritório, que a gente é muito preocupado com o valor da empresa, né? Óbvio que você não pode desprezar 100% o preço dela, mas da forma como a gente olha, com a profundidade que a gente olha, às vezes não tem volatilidade no negócio da empresa, o negócio está no trilho, vem destravando as alavancas que a gente esperava serem destravadas, os riscos vêm sendo mitigados, mas o mercado, ele, enfim, tem sua própria dinâmica, né? E o preço, às vezes, tem uma volatilidade muito grande, independente do valor da empresa, né? A empresa não está demonstrando nenhuma fragilidade ou tampouco destravando alavancas adicionais de valor ali que poderiam puxar o preço dela, né? Então, a gente é muito atento a valor, porque tem ações que o preço sobe e ela vai ficando mais barata, né? Em termos de valor, assim, a empresa ela está destravando mais valor, ela está gerando mais valor para o acionista do que o preço da ação consegue acompanhar. E o contrário também é verdade, né? Tem ações que vão, o preço vai tendo uma correção, vai tendo uma queda de preço, mas a destruição de valor é tão grande dentro do negócio core da empresa que ela vai ficando mais cara, né? Então esse lance de ficar muito preso a preço, né? Enfim, né? Não ter uma opinião sua, né? Entender para onde que o consenso está indo, acho que é uma armadilha muito grande. Então, geralmente a gente gosta de olhar muito para o valor, né? O caminho, às vezes, vai ser um pouco mais tortuoso, né? Para chegar... muitas casas eu acho que ficam pelo caminho, né? Por não ter tido o tempo para maturar uma história, né? Assim, o mercado jogou contra, o passivo não aguentou. Então, acho que foi até um grande aprendizado nosso de entender que você não vai moldar a tua gestão para o teu passivo, mas o teu passivo precisa entender muito bem o que você faz para estar contigo nesses momentos onde você vai ser um pouco mais contrassensual, talvez contracíclico, né? Você está vendo alguma coisa diferente, vai ter uma posição diferente na carteira. E eu acho que boa parte do nosso passivo, né, dos nossos cotistas, entendem que, frente às casas de equities hoje que estão disponíveis no mercado, a gente se diferencia um pouco por esse lado, de fazer muita conta, desenhar uma tese, né, acreditar naquela história, ficar muito próximo do management, acompanhar no detalhe, né, fazer aquele trabalho fundamentalista raiz, né, de ir lá, visitar as operações, falar com o management, falar com os coordenadores comerciais, os diretores comerciais, né? Então, a gente acredita muito nisso e às vezes o mercado não reconhece o valor na mesma velocidade que a gente, né? Seja por uma questão de conhecimento do setor, né? Hoje, nossa maior posição no fundo é Horizon, então acho que até nos últimos dias aqui caiu um pouquinho mais na graça da turma, mas é uma empresa que a gente ancorou a IPO, vem carregando há muito tempo a posição, a gente acredita muito no negócio, a capacidade de destravar valor, né? Gerando... Antes era o recebimento de lixo, né? Dos lixões para os aterros sanitários. Hoje já tem beneficiamento desse lixo, né? Biogás, biometano, né? Assim, então, a gente vê uma cadeia de valor ali sendo enriquecida no tempo, né? Novos negócios aparecendo. É a ação da Bolsa mais alavancada a créditos de carbono, né? Dentro da Bolsa brasileira. Mas, enfim, né? A gente está nessa história há bastante tempo, a gente tem assim, muita proximidade com a turma, o Marcelo Bahia e o Leonardo, que são quem cobre, né, esse setor, são muito especialistas no setor de gestão de resíduos, né? Então a gente acredita muito que, cara, pegando essas histórias, estudando muito bem elas, se aproximando, né? Em algum momento, e vendo essa capacidade de destravar valor que algumas empresas possuem, em algum momento o mercado reconhece isso, né? E aí acho que na semana passada, enfim, o Horizon acabou entrando um pouquinho mais no radar da turma, né? Mas é construção, né? Assim, a gente
acredita muito nas contas e nessa nossa capacidade de entender, às vezes, de alguns setores que o mercado deixa um pouco mais de lado. Um grande fundo de equities, por exemplo, às vezes não consegue comprar uma ação com capitalização um pouco menor, porque para fazer uma posição que faça sentido no fundo, né, cara, vai pegar boa parte ali enfim, vai acabar puxando o preço, né? Às vezes nem encaixa, né, no portfólio. E não tem analistas específicos para cobrir aquele setor justamente, né, por não ser uma oportunidade de alocação. Então, a gente acredita muito, né, nessa ancoragem em valor. O caminho às vezes é um pouco mais duro, né? Mas, enfim, quando a gente pega essas histórias e destrincha muito bem e vê essa margem de segurança ampla ali, uma reprecificação possível, né, bastante grande, geralmente é quando a gente traz para ser das maiores posições do nosso fundo, né? E hoje, Igor, o passivo de vocês ele está voltado o quê? Varejo uma parte? Como é que tá lá isso? Tá bom. Bom, o passivo da casa como um todo ele é bem equilibrado. A gente tem family offices bem relevantes no absoluto. O Equity Hedge, que eu acho que o produto que tem ficado mais em evidência nos últimos tempos, ele cresceu ao longo de 2023 e esse lance, né, para o alocador olhar para você, né, é um pouco de ovo e galinha, né? Essa seria a segunda pergunta, já coloca, já destrincha. A gente é muito, assim, eu especialmente, né, por ter vindo da XP, eu sou um grande comprador do varejo. Eu acho que o varejo é incrível, assim, a capacidade de alocação do varejo. Acho que muitas assets desprezam essa capilaridade que o varejo dá é absurdo. Sim, e estando do lado de bons parceiros, você consegue ter um passivo alinhado contigo da mesma forma que um grande family office, do que um banco, né? Às vezes esse até se espera até mais. É isso. A gente não fala muito, mas já acontece. Então, né, quando eu fui para a Távola, a gente começou a fazer um trabalho muito forte no varejo. Assim, acho que é sabido que o varejo tem um drive de alocação para uma janela 12 meses legal, né? Assim, é difícil você penetrar no varejo com um produto que não está chamando a atenção de maneira performática, assim, né? Então, acho que os assessores eles querem trazer boas novas para os clientes, né? Talvez uma casa que passe um pouco mais fora do radar, um produto que está começando, um produto que está crescendo. E o alocador, por sua vez, né, os grandes alocadores, os grandes family offices, bancos, eles querem ver assim, o produto se desenvolver, entender, né, principalmente um produto que está rampando ainda, se o gestor tem capacidade de gerir um fundo um pouco maior, dar um pouco mais de tempo para o fundo se desenvolver, né, para mostrar de onde que o alfa está saindo, né, se, enfim, se o estilo de gestão vai se manter no tempo, né, se não está tendo nenhuma mudança no meio do caminho. Então o Gustavo até brinca que o varejo é a ponte para o futuro, né, assim. A gente cresceu bastante no varejo, junto com essa performance que o Gustavo conseguiu entregar no Equity Hedge. Diversos institucionais se aproximaram da gente, né? Então hoje o nosso passivo do Equity Hedge ele ainda é majoritariamente plataformas, mas o crescimento que o varejo deu para a gente através das plataformas fez com que a gente entrasse no radar de grandes alocadores, de grandes bancos, fundos de fundos, family offices, né? Então, acho que o meu grande desafio hoje é não só crescer o produto, mas estar no radar e receber a alocação, né, desse público institucional que talvez a entrada seja um pouco mais difícil, mas a perenidade dessa alocação talvez seja um pouco mais longa, pelo menos o que a gente viu do varejo nos últimos tempos, né? O institucional ainda, pelo menos, existe esse pensamento de ser um dinheiro mais de longo prazo. Sim, né? Mas o que eu gosto muito do varejo é a capacidade da gente conseguir penetrar, da gente ir a Recife, da gente ir ao Sul, ser recebido assim, de braços abertos, né? Porque boa parte das assets também acabam não fazendo um pouco desse trabalho, corpo a corpo, de ir lá, né, conhecer. E quando a turma ganha confiança em você, você vai lá, faz 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, o discurso é o mesmo, as grandes teses se mantêm, a performance aparece, né? E eu acho que você constrói um relacionamento de longo prazo que aproxima. Para onde a indústria está indo, eu acho que quem ficar de fora desse jogo vai cometer um grande erro. Assim. Boa.
Você falou lá atrás daquelas ações que vão caindo e vão ficando mais caras. Eu tenho quase certeza que você estava imaginando no Bradescão. Não, Cuidado. Brincadeiras à parte. Saravá. Todo podcast tem que ter uma. Tem um Bradesco, né? Tá bom. Mas a pergunta é como vocês na gestão, não só a gestão de risco, mas que vocês estopam, assim, você fala, isso aqui vai virar um value trap e vou ferrar 3 anos da cota do fundo. Assim, por exemplo, não sei se é o caso, mas só para exemplificar, vamos pegar a Braskem. Braskem está com um cenário horroroso para o setor, margem caindo, tem todo o desafio lá de passivo, ou seja, você pegar ali o fundamento ali é um short. Mas de repente o driver de curto prazo, 3, 6 meses, alguém vendeu o controle, né? E aí, então acho que assim, como vocês trabalham isso, você falou, pô, beleza, estamos focados muito no velho, mas quando provavelmente em algum momento você tem um stop ali que talvez não seja o valor da empresa, né? A gente não trabalha com stop, né? A gente tem stop de história, né? Por a gente acompanhar muito o desenvolvimento das empresas de perto e acompanhar as alavancas de valor que estão sendo destravadas e a mitigação dos riscos, quando, enfim, algo que era pegando na ponta de geração de valor, né? Quando não acontece no tempo que a gente gostaria ou tem algum shift da gestão da empresa, pode ser que a gente venha a reduzir a nossa posição, né? Por entender que, beleza, talvez aquele valor não venha a se concretizar da maneira como a gente achava, né? A gente vai rever os nossos números, vai entender qual é o impacto disso nas projeções que a gente fazia. Então a gente reduz a posição. Se tem uma quebra de história, né? Pô, a gente estava acreditando que o management era competente, que ia ter uma penetração em determinada região, que ia ter uma margem, né? Assim, ia conseguir enxugar a despesa, né? Gerar mais receita, e isso não se concretiza, ou o management toma uma decisão de fazer uma aquisição que não estava nos planos, que vai se alavancar, e isso não estava no nosso game plan. Geralmente a gente estopa, né? Então assim, teve uma quebra de história, né? Em termos de preço, assim, eu acho que a gente, o Gustavo, ele consegue juntar 2 características muito boas, que é ser muito ancorado em valor e ter uma cabeça de mesa proprietária, né? Em termos de dimensionamento das nossas alocações, né? Então é difícil assim, não ter uma quebra de história grave e a gente zerar um papel, a não ser que tenha chegado no preço que a gente gostaria, né? Mas se você pegar o nosso portfólio num filme bem longo, vocês vão perceber que os nomes eles não mudam muito. O que a gente é muito ativo é no dimensionamento das posições, né? Então, se apareceu um risco novo que a gente, enfim, né, não estava no nosso planejamento ali, na análise dos nossos analistas, a gente vai revisar as contas que a gente faz e pode ser que a gente venha a diminuir uma posição. Se tem uma alavanca de valor sendo destravada que o mercado não reconhece, a gente tende a aumentar essa posição, né? Então, acho que é um jogo muito... Aí, né, longe de ser especialista aqui, mas acompanhando a turma ali, da maneira como é feita, das discussões como são... as discussões que são geradas, né, para gestão do portfólio, eu enxergo dessa forma, assim. A gente não tem um preço que, se passar daquele patamar, zera, assim. Acho que isso não diz muito sobre a nossa forma de gerir o portfólio, mas nesse lance de mais caro, mais barato, aí sim, a gente é bem ativo e a gente usa também o tamanho das posições para tentar trazer as histórias que a gente gosta no tamanho que encaixa no nosso portfólio, né? Então, a gente não é uma casa que concentra no absoluto. Uma posição grande é da ordem de 9%, né? Então, no equity hedge, uma posição grande é 4,5% na ponta long. Mas, às vezes, né, olhando outros gestores, né, um papel de utilities super conhecido, né, que talvez não tenha tanta volatilidade, o cara tem 15%, 20% de um papel. E aí ele olha para uma empresa que às vezes está um pouco mais alavancada, enfim, está considerada arriscada, por assim dizer, né? E a gente gosta se a gente gostar dessa história, fizer as contas, ver que tem alguma coisa para ganhar, a gente vai trazer com 1%, 1,5%, né? Então,
olhando a carteira de outros gestores, né, às vezes você fala, nossa, esse cara é super conservador. Tem 15% em determinado papel que é mais papai com mamãe ali, né? E ele fica de fora dessas histórias por achar que a empresa é muito arriscada. Então, a gente ajusta muito no sizing. Assim. Isso é algo muito diferente também que eu vejo ali da turma. A gente é totalmente agnóstico a setor, papel. Assim, a gente não tem preferência por setores. A gente não tem preconceito com nenhum tipo de setor. Né? Que a gente vai procurar essa simetria de preço e valor. Né? A famosa margem de segurança aí que boa parte do mercado fala, mas de maneira com muito afinco. Assim. Dá para ver que o modelo para vocês é muito importante, né? E acredito também, aí você vai poder falar um pouquinho, Gão, que a expansão, vamos colocar assim, do business venha através disso, né? De ter um modelo bem feito e começar a ser replicado. Você falou do Equity Hedge que pegou um pouco da linha de modelo do Absoluto. Perfeito. E os outros pensamentos que você tem, que você pode falar o que é, se prévio, enfim, o que for. Se vai também nessa linha desse modelo sempre, até um dia talvez chegar no crédito privado, também usa muito esse modelo de tese das empresas já. Sim. A gente fez um movimento recente, no último dia do ano passado, a gente deu início ao Equity Hedge em Previdência, né? E aí eu acho que tem duas forças que nos levaram para isso. A primeira é uma demanda latente de long short na Previdência. Acho que talvez seja a classe de produto que menos tem disponibilidade, né? Acho que a gente vai conseguir penetrar em algumas casas que não olham tanto para long shorts novos, né? E aí novo eu estou falando aqui de um produto que vai completar 36 meses esse ano, né? E completou 36 meses esse ano, desculpa. E já está alocado nas casas, né, que são mais tradicionais, que já tem esse produto há bastante tempo e que não tem muito espaço para trocar. Os produtos estão fechados, ele quer manter aquela alocação. Muitas vezes ele olha por aquele bolso descorrelacionado, né, do restante da carteira. Mas a Previdência, acho que as mudanças de regulação elas foram um pouco tardias para toda essa turma que já tinha long shorts grandes, né, e que os long shorts já estavam fechados, a capacity já estava tomada, e ao mesmo tempo eu acho que tem um desafio em termos de enquadramento, né, de margem principalmente, para você conseguir trazer o long short no formato que a SUSEP aprova, né? Ainda existe uma diferença grande, né, entre para a classe long short, né? Principalmente para a classe long short entre os previdências e os fundos 175, né? Mas a gente conseguiu, cara, com muita conversa, engenharia de produto mesmo, enquadrar. Então, acho que a gente começa a diversificar o nosso passivo através da Previdência. A gente alonga também o nosso passivo. O Equity Hedge, hoje que estão abertos nas plataformas, é o Equity Hedge 15. São 15 dias corridos, né, para resgate, 15 mais 1, né, de liquidação. E a gente já montou o Previdência D22 úteis que vai casar com o D30. Né? Então, a gente tinha essa vontade de alongar o passivo, nenhum problema de liquidez, assim, a gente, cara, realmente só de previsibilidade. Sim, a gente é muito, muito confortável com a liquidez do nosso portfólio, da ordem de 3 dias úteis a gente zera, de 3 dias, né, com 30% do volume do mercado, né, a gente zera 97%, 98% da nossa carteira. Então, apesar da gente ter passado aqui por alguns temas small, né, empresas que estão fora do radar, assim, 65% da nossa carteira está no IBOV, então a gente não tem essa restrição, mas a gente não quer ser o caixa eletrônico do mercado, né? No momento de estresse, ser o ATM ali que a turma vai puxar o primeiro dinheiro. Então, a Previdência, né? Pô, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo com isso, na XP, a XP Seguros, né? Participei toda a construção dela, tive muito contato com o passivo de Previdência, com as gestoras, né, que estruturaram a Previdência. Eu acredito que esse passivo é mais resiliente do que, olhando para o varejo, né, o passivo de Previdência varejo ele ainda é mais resiliente que o passivo 175. Eu acredito muito, né, na classe de descorrelação. Eu acho que existe, mais uma vez, uma sobreposição de nomes muito grande na carteira dos clientes. A gente é descorrelacionado por essência de todos os long shorts, de todos os equity hedge, de todos os multimercados macro, multi-estratégia. Então,
além de estar nadando um pouquinho sozinho nessa classe, né, daqui para frente, no meio do ano a gente pode começar a mostrar performance, então acho que vai ser um momento super legal, vai casar nossa primeira década, né, mais o poder mostrar o Previdência. E, enfim, acho que alongando o nosso passivo também para ter certeza que a turma que está comprando entende que está alocado ali para longo prazo, e na Previdência tomando risco, né? Eu acho que não dá para deixar passar aqui que o passivo de Previdência hoje ainda toma menos risco do que deveria, né? Você vê pelo visão de alongar, né? Sim. Você vê boa parte dos clientes muito alocados em crédito e ainda tendo 30, 35 anos, né, de acumulação na Previdência. Então, sem fazer nenhum juízo de valor aqui com respeito à classe, mas é um produto que vai ter menos vol, vai andar mais na renda fixa, né? Então, ter algo no meio do caminho que vai ter uma volatilidade ali de 3 a 6, né? Você não está indo para um fundo de equities, que a gente viu que a Previdência ainda não chegou numa maturidade para começar a comprar produtos de equities que vão andar mais próximos do Ibov, né? Mas também sair um pouco desse renda fixa que no longo prazo você pode ter deixado, né, pode ter deixado de tomar risco ao longo do tempo, né? Isso, sua acumulação ser menor do que deveria. Então a gente acha que está muito bem posicionado ali para ter um produto meio do caminho para os clientes começarem a descorrelacionar as carteiras. Ainda mais no perfil que você falou, que de olhar a tese, manter a tese, alongar é importante, né? Para poder o cara passar por aquilo, né? Senão o cara ele acaba não passando. Aí quando ganha também não passou e não chega, né? Sim. A gente brinca aqui, que a gente tá falando até isso no programa anterior, que, cara, para mim a evolução de fundo multimercado, esse meio, né? O de ações você tem ali o formato dele, também é bom estar na Previdência, enfim, mas você tem uma forma ali, até o cara tem realmente ajuda a resgate mais rápido, enfim. E o renda fixa é renda fixa, então não tem porquê também, como você falou, o cara ir para Previdência ou não, ok. Mas o multimercado e esse meio alternativo é Previdência, cara, porque o cara, como você falou, ele alonga, vê o resultado mais para frente, e realmente, se você der tempo para esse fundo, der tempo para o Távola, por exemplo, trabalhar, você vai ter um retorno muito maior, né? Sim, isso aí não tem dúvida ao longo do tempo. Então a Prev realmente é muito forte e você tem experiência nisso, né? Acho que isso cara, eu sou um grande comprador de entusiasta, realmente. É um negócio. Marcos Saravalho gosta muito não, né, Marcos Saravalho? Porque no meu caso aqui, eu tô bem longe, né, desse tema, né? Não, Tem 60 anos de acumulação, hein? É porque realmente o mandato antes não dava essa brecha, né? Então, Sim. não podia ter nem... Até o internacional era pouquinho, até um tema que eu vou falar agora um pouquinho. Como vocês olham essa visão, porque a partir do momento que vocês olharem mais para o internacional, vocês talvez tenham que usar a mesma tese que vocês gostam para a parte internacional. E aí talvez não tenham tanto proximidade assim para fazer isso. Como é que vocês olham hoje na visão internacional no portfólio de vocês? Ótimo, porque a gente é especialista em Brasil, né? E aí, mais uma vez, reduzindo a nossa humildade aqui, a gente acredita muito em especialização, né? A gente tem um book offshore, né, na casa. Hoje ele permeia o absoluto, né? A gente traz algumas posições deles para o Equity Hedge, mas a gente vai operar através desse veículo ADRs lá fora. A gente não vai vai se meter a fazer análise micro, né, de empresas americanas, europeias, etc. A gente pode fazer, a gente usa muito para hedge, né, juros, moedas, né, a gente acaba operando bastante. E índices, né? Às vezes, né, a gente sabe que o S&P pode machucar a gente aqui, o juro americano pode machucar a gente aqui, né? A gente cai junto com o S&P, a gente cai quando o juro lá sobe, então a gente usa muito para instrumentos de hedge. Então, dada a especialização que a gente tem em Brasil, né, esse book é muito complementar, às vezes, na diluição de um fator de risco que a gente tem nos nossos produtos, e para ter exposição também a ações que são brasileiras listadas em outras bolsas. E o papo tá bom, né? Mas assim, já cantaram aqui no ponto, que não é ponto, direto, falaram, tem que acabar, tô brincando. Mas eu queria só uma última pergunta, que eu acho importante, assim. Dado toda essa especialização da Távola, que eu conheci mais um pouco ainda dessa especialização, eu acho muito interessante. O cara que compra a Távola hoje, né? O cliente, o institucional, ou pessoa física, o que ele está comprando para a carteira dele? Qual é o alfa que ele vê? O que a Távola hoje ajuda na carteira do cliente? Tá bom. Bom,
a gente, por montagem de carteira, eu vou primeiro pegar sobre todas as casas de equity, né? A gente é bem diferente, então a gente tem nomes diferentes na nossa carteira. Eu comecei a falar dos papéis que já foram queridinhos, né, de boa parte das casas. Sim. A gente trouxe para nossa carteira quando teve algum choque no mercado, quando aquela empresa em específico passou por um cenário um pouco mais adverso, ou o mercado acabou correndo, né, em função de, enfim, alguma notícia, algum direcionamento que foi dado pelo management, né? Então a gente, por essência, tem uma carteira bem diferente de outras casas de equities. Então, hoje, quando você pega 2, 3, 4 grandes nomes, né, super alocados aí pela indústria, você vê uma sobreposição muito grande e a gente entrega essa descorrelação em termos de carteira. Segundo, essa especialização em temas que não vão ser falados em outras reuniões, né? Essa profundidade de papéis que às vezes são desconhecidos, né? Então, eu como já tive do outro lado, né, da mesa, escutando teses e diligenciando as gestoras, às vezes cai um pouco na mesmice, né? Você fala com 3, 4 gestores que estão falando do mesmo papel. Mesmo padrão, né? Então, a gente traz bastante esse diferencial, né, de ter profundidade em outros nomes, né? E, cara, eu acho que a gente entrega uma franquia já construída uma década. Gustavo, assim, pô, tenho muito, muito respeito por ele. É um prazer poder estar lá, ver as coisas funcionando, né? Então, uma coisa é você fazer a diligência de fora, né? Outra coisa é você estar sentado, participando dos comitês, vendo as discussões, né? Vendo o quanto a turma é de fato profunda, do quanto o Gustavo e o Bahia puxam o time, né, para fazer esse aprofundamento. A capacidade do Gustavo de operar o mercado. Assim, eu acho que assim, me sinto muito grato de estar num lugar que, quando você conversa com os alocadores, eles sabem o que eles estão comprando, eles sabem que a gente é diferente, conhecem a franquia, né? Então, acho que essa tá um pouquinho nessa caixinha do contrário, né? Mas não fazendo o contrário do que o mercado executa. Mesmo, de certa Exato. forma. Eu acho que a frase, eu já repeti umas 2 vezes aqui, mas investir é divergir do consenso. Uhum. Se o consenso, cara, tá mais ou menos no mesmo ponto, não interessa muito pra gente. Quando a gente tá desviando do consenso, geralmente quando a gente monta uma posição legal. Vem no rosto. Exato. Igão, brigadaço, cara. Foi muito bom. Pedrão, Parabéns obrigado. mais uma vez pelo prêmio. Tá? Valeu mesmo, Pô, pessoal. cara, exame. Quero ver o ano que vem de novo, né? Agora a régua ficou lá em cima, né? Não, vai ser... Tem que repetir. É isso. E, cara, agradecer o espaço. Vocês têm todas as casas, né? BTG, XP, tudo que Sim. a gente fala de corretora, acho que é só buscar a tábua. Sim. Nos bancos, a gente está disponível também. E, bom, cara, aproveitar o espaço. Acho que falar da Távola hoje, para mim, cara, é uma paixão gigante, né? Vendo a turma trabalhar lá. E colocar a Távola no radar da turma que ainda não conhece, né? Acho que comercialmente isso é uma alavancagem imensa. Então, agradecer muito, Saravalho e Pedro, pelo espaço. Obrigado. E espero voltar aqui. Falar de Previdência mais um pouquinho também, né? Maravilha. Esse aí é o futuro do mundo, o Saravalho não gosta. Pessoal, obrigado por mais um FDB especial premiado aqui do Exame. E voltamos na próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.